Estamos a contar os dias para o Rock in Rio deste ano e estávamos também a contar aqui as horas para o Visto Fora desta semana, depois de uma semana também tão agitada. Temos os nossos sotaques exóticos preferidos, Olivia Bonamici, Begonha Inês e o teu, Sérgio Costa. Olá, bom dia. Sotaque do circo. Que bom isto de sotaques exóticos. Exóticos, de circo. Exóticos, sim. Olha, estávamos a falar do Rock in Rio e esta semana, à boleia do concerto dos Depeche Mode, parece que regressou a febre dos concertos em Portugal. Vocês acham que há de facto essa febre no país? Fala-se muito, vou ver aquele festival. É um negócio, enfim, que vai de vento em popa neste país. O que é que vocês acham? Vão a muitos concertos? Sim, eu vou, eu costumo ir. E quando era correspondente ainda mais, não é? Eu ia praticamente a tudo, além de acompanhar e depois noticiar. Sim, e acho que Portugal está a bombar nesse sentido. Espanha também, mas Portugal está a bombar, o fez muito bem. E temos uma série de festivais, como Rock in Rio e outros, também no norte, que teñen moitos espectadores e moito público que ven, aliás, da Espanha. Sim, é um fator de atração turística também, não é? É um fator porque as persoas, está tudo moito ben pensado, non é? Como Nosa Live está moito ben pensado tamén porque as persoas son festivais que costuman ficar ao pé do mar, ou moito perto, ou neste caso Rock in Rio ao pé do río, e as persoas poden misturar o que é o festival, unha boa imperial, o convivio e depois a praia, que unha persoa que ven a Portugal e aliás a Lisboa gosta moitísimo de dar um passeio, uma banhoca na praia. Olivia, eu vou vos surpreender, mas eu não tenho nada desta febre. E aliás, eu acho que na minha vida eu devo ter visto apenas um concerto na minha vida, um ou dois, por duas. Não acredito. Não acredito. Não, mas é verdade. Mas é verdade. E vou-vos explicar. Isso é surreal, Olivia. Isso é surreal. Mas espera aí. Há uma razão. Aliás, uma razão de saúde, porque assim, eu tenho dois problemas, entre vários. Para já não vejo nada, eu sou meio surdo, mas não é por causa disso. É porque eu tenho um problema, desde muito pequeno, de costas, não é? E, portanto, ficar de pé para mim é muito complicado durante 2 horas. E, antes de tudo, eu tenho um problema desde pequeno também de cristal nos ouvidos, o que me permite, às vezes, não ficar de pé, sensação de desequilíbrio. E, portanto, além disso, vejo mal, além disso, sou meio surdo, mas do resto está tudo bem. Está desculpado, então. Ainda temos de ir juntos, este ano temos de ir juntos a Rock in Rio, porque é um espetáculo. Olha o convite. E depois, graças a Rock in Rio, eu pude ver, entrevistar a cantantes, a artistas internacionais de primeira ordem. E graças a este país e aos festivais tive a oportunidade de viver momentos únicos. Eu acho que isto também devo a Portugal. Sabe quem é que tem a febre dos concertos? Isto não é, também, eu acho que não é um mistério. É um homem chamado Sérgio Costa. Claro, ele é que tem a febre dos concertos. E o Sérgio é músico. É músico, sim. O nosso Sérgio é músico. Nos tempos livres só. Isso não conta muito. Não tem muito tempo. Mas também é meio surdo, Sérgio. Isso não sei. Espero bem que não. Eu estou a ouvir-vos bem, por isso vamos avançar para a análise dos temas da semana. Vamos, o Visto Fora, uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E há quem ganhe eleições com quase 90%. Não é o caso em Portugal. Estou a falar, claro, de Vladimir Putin. Já falamos aqui neste programa sobre a forma como Putin assume o poder. Já dissemos que não é possível perceber muito bem como, concretamente, a população russa olha para o presidente. Mas podemos tentar, Olivier, comece por ti, perceber as consequências desta consolidação de poder de Vladimir Putin. O que esperar nos próximos tempos, depois desta vitória eleitoral arrasadora de Putin? Eu acho que ele sai reforçada desta eleição. Uma coisa é dizer que há cada vez mais indícios suspeitos de fraude. Além disso, sabemos que o resultado é, enfim, ele pode dizer 80, se calhar mente, não mente. Enfim, eu acho que o essencial não é isso. O essencial é que ele sai reforçado, claramente. Eu diria que o gênio dele, que é, ele conseguiu, através da propaganda, ter transformado a invasão da Ucrânia por uma agressão do Ocidente. Isto é extraordinário. Que é a ideia que muitos russos partilham, que afinal eles estão apenas na posição de legítima defesa. Para mim, é este o gênio de Vladimir Putin e que se reflete
na eleição. Ou seja, teremos o Vladimir Putin consolidado e o que esperar, Begonha, maior intensidade neste conflito na Ucrânia, ainda mais. Sim, porque ele é reforçado. Mas vamos lembrar o que falávamos que a semana passada, eu dizia que era mais do que provável que ele quase chegara ao 90%, Sim. 80% e tal, e assim foi, não é? É dizer, ele que nem se cortou, como dizemos em espanhol, em dissimular, é dizer, é que xa está a por prácticamente o 90%. Xa non é dissimular, quando dicía Oliver semana pasada, non, se for 67, 68, isto poderá demostrar alguma... Non. Realmente, e que quase foi o resultado que eles oficialmente disseram que foi o resultado, quase 90%. E então, todas as pessoas a dizer sim, ao redor do Putin, os correspondentes internacionais a tentar perguntar, e ele com uma chulería, que nós dizemos em espanhol, como se nada, a dizer, e por que me perguntan isto? Por que a cuestionar? Não, mas o resultado é assim. É dizer, ele está por cima do bem e do mal. E depois aqui há uma coisa que eu acho que os ouvintes da Renascença devem saber, e é que um dos correspondentes mellores espanhóis desde há 12 anos que estaba a informar na Rusia, o Xavier Colás, del mundo, foi expulso precisamente mesmo depois das eleições pelos seus artigos, por ser crítico com o régimen, estiveram na sua casa... Daí nós sabemos muito pouco sobre o que realmente se passa na Rússia. E de obrigaram a sair do país em 24 horas. Imaginem que a Olivier ou a mim, no meu caso, quando era correspondente, te digam, em 24 horas tens de deixar a tua casa, porque senão vais ter problemas e o vais passar muito mal. Olivier. Sobre a questão de Vladimir Putin, eu e a Begonha temos tido sempre uma ligeira divergência, que é a questão, e estou a sentir isto novamente, que é, eu tenho uma leitura diferente da Begonha sobre uma questão aqui, que é a questão do voto dos russos. Sim. Claro que eu não tenho nenhum dados sobre isto, porque é muito complicado avaliar se de facto há 80% dos russos que apoiam Vladimir Putin. Porque é complicado, porque não há independência do jornalismo, não é? Sim. Além da questão da propaganda. A única medida que eu tenho é a medida, como disse a Begonha, dos correspondentes internacionais. Exato. E do correspondente internacional que eu sigo, que eu leio, eles dizem claramente que é uma adesão do povo russo. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra, que é a questão de poder haver fraude sobre os resultados, mas que de uma forma global há uma adesão sobre dos russos em relação a Vladimir Putin, é isso, pelo menos, que transmitem muitos dos correspondentes internacionais, e uma ligeira divergência contigo. Mas para concluir este ponto, em qualquer ditadura as pessoas parece que aderem, não é? Aconteceu no caso do franquismo em Espanha, no caso do salazarismo, as pessoas parece que a grande maioria aderem. Existe o medo, e de feito uma das coisas que explicaba, e podem ler os nosos ouvintes nas súas crónicas que están na net do El Mundo, de Xavier Colás, é que precisamente quando as pessoas non se atreven numa reportaxe a dizer o seu nome, a que o seu nome non apareça, unha grande maioría das persoas falan que non apareça o seu rostro, que non apareça, como acabo de dizer, o seu nome, e teñen medo, é porque realmente non existe essa limpeza e essa democracia como nós entendemos. E eventualmente, portanto, esse apoio tão massivo a Vladimir Putin. Massivo, é algo que, de facto, sem correspondentes não conseguimos perceber. Não conseguimos, e é muito difícil. Acho que das coisas mais difíceis, além de ser correspondente de guerra, não é? É ser correspondente num país que não tem democracia. Claro. E no caso da Rússia, com os serviços secretos tão potentes como tem a Rússia, ainda mais difícil. Tudo isto numa altura em que está em curso a Cimeira Europeia e já depois de a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, ter admitido ser possível enviar já em julho os primeiros 1.000 milhões de euros em apoio militar à Ucrânia, utilizando lucros inesperados com bens russos, congelados no espaço comunitário. Reafirmou esta medida, acredita que será já em julho, Olivier, mas basta isto? Nós estamos sempre a falar do mesmo para conter a ameaça russa. Será que é a receita necessária? A receita necessária, eu acho que é difícil encontrá-la, não é? De facto, o que é que me incomodou um pouco ultimamente é o discurso um pouco
feito, que é cortar um pouco nas importações ucranianas, não é? Tirar alguns produtos e ao mesmo tempo dizer os ucranianos não têm dinheiro para se defender. Mas eu acho que mesmo assim, eu acho que há uma tomada de consciência que me parece necessária, que é a questão de reforçar a ajuda da Ucrânia e, em paralelo, trabalhar na nossa defesa. Sim. Isto me parece muito importante. Agora, dizer que qual é a receita mágica? Eu acho que não há, neste momento, receita mágica, é apenas ter consciência do perigo que está à nossa porta. Vamos recordar que eu segui ontem, na televisão francesa, uma entrevista inacreditável do vice-presidente da Duma, que é o parlamento russo, o Sr. Tolstói, que é por acaso o bisneto do escritor, e do famoso escritor russo, que dizia, não, nós estamos a calcular a ver uma bomba nuclear sobre a França, ou seja, e ele estava a falar assim, com este tom de ameaçador. Agora, claro que podemos sempre dizer, isto nunca vai acontecer, mas temos de ter muito cuidado, não? E é também, impor também nós, a nossa autoridade, a dizer, vocês não têm que ter cuidado, porque também nós podemos ter isto. A paz antes de tudo, mas para a paz também tem que haver respeito e eles devem sentir que também não podemos nos deixar manipular. Begonha, como é que tu tens visto as reações europeias após a vitória de Vladimir Putin e a forma como estas manifestações de intenções da Europa para apoiar a Ucrânia, parece que o discurso é sempre o mesmo, não é? E não há aparentemente grandes avanços. Que é o que se pode fazer? Pronto, está. Sendo assim, esta é a pergunta está sublinhado. Que estou a exercer tamén de xornalista. Que é o que se pode facer? Que máis? Porque o discurso da Ursula von der Leyen acho que foi moito bon depois, e foi moito crítico mesmo depois da vitória de Putin, non é? Agora están reunidos os líderes europeos, é verdade que están sobre todo a apelar pelo fin, pelo menos temporario, do combate en Gaza, mas a súa postura, o posicionamento é firme. E o apoio á Ucrania está a ser moito importante, mas é que estamos xa con 2 anos e tal de guerra e o Putin cada vez ten máis forza. Entón, para nós europeos, que máis podemos facer? Porque, claro, temos a liña defendida pelo presidente francés, pelo Macron, non é? Do que falaba agora Olivier desa entrevista na televisión francesa ao vicepresidente do Parlamento ruso, sobre este tema, non é? A amenazar a Macron. Claro, Macron está até a deixar caer, non é? A entrada militar da Europa, mas nin todos os líderes europeus concordan con isto. Claro. É algo bastante Então deixa-me só introduzir aqui um tema rapidamente, porque neste Conselho Europeu, que está em curso em Bruxelas, há aqui uma discussão que é haver 2 pesos e 2 medidas. A forma como a Europa olha para a Ucrânia, a forma como a Europa está a olhar para o conflito do Médio Oriente. Como é que comentas, Olivier, alguma diferença de tratamento dos líderes europeus perante estes 2 conflitos, muito rapidamente? Mas e é normal que haja. Ou seja, são 2 casos distintos, porque tem a ver com a questão da segurança do continente europeu. Depois, outro caso, é condenar um Estado porque o que está a fazer é contra o direito internacional. Portanto, é compreensível do teu ponto de vista uma visão diferente. Sim, claramente. Não, é que são 2 casos distintos. Me custa-me quando todas as pessoas confundem tudo. Certo. Não, são casos distintos para responder rapidamente. Sim, Begonha, não, rapidamente são casos distintos e é normal que no caso da Europa e no caso da Ucrânia estejamos moito máis pendentes e desde o principio as atenções estiveran máis de perto e de feito as viaxes, as visitas, as axudas, os consellos europeos a apoiar e a aprobar medidas, mas aquí eu acho que dentro do propio Consello, dentro da propia Comisión Europea, dentro dos propios países europeos, há varios posicionamentos, porque é normal, non é? Sí. E é normal, e há unha liña moito difícil, moito frágil, que é a liña de apoiar solidariamente, pacíficamente,
depois está a NATO, non é? Que tamén está sediada en Bruselas, Exato. e depois avanzar máis un bocado. Então, iso é moito perigoso porque a Rusia xa está a admitir e está a amenazar, como xa nunca Como dixo de temos dito e amenazar, temos falado muito neste programa. co tema da bomba. Exatamente. Non é? Portanto, são conflitos diferentes, distintos, e, portanto, é normal esse posicionamento diferente. Entretanto, mais à frente, vamos olhar para a votação dos imigrantes portugueses, enfim, numa força descrita como populista de direita, o Chega. Já lá vamos falar, mas a ascensão desses movimentos foi também um tema em debate no mais recente congresso do Partido Popular Europeu, que reúne os partidos europeus do centro-direita, da direita conservadora. Von der Leyen alertou para os perigos da ascensão desses movimentos, disse que o PPE não deixará que destruam os valores europeus. A verdade, Olivier, é que temos alguns partidos conservadores de centro-direita que estão a fazer alianças com os partidos de extrema-direita. O PPE está mesmo a travar, está a ter um papel de travão na ascensão desses movimentos, ou está a ser incapaz? Eu diria que dentro desta família política existe alguns partidos, porque eu acho que não podemos confundir todos os partidos que fazem parte do PPE. Alguns partidos que têm um discurso cada vez mais à direita. Antigamente a direita, lá está, também havia Partido Social, da chamada social-democracia. Ora, a social-democracia, na Europa, de forma geral, está a perder o terreno, claramente. Perante uma direita, eu diria, um pouco mais conservadora, uma outra parte da direita que faz aliança com a extrema-direita e depois a extrema-direita. E eu vou dizer uma coisa, que é, o que é que eu acho que estamos a dizer aqui, que a extrema-direita vai ter resultados espetaculares em junho, portanto não será uma surpresa para nós. Mas há um outro ponto que me parece interessante nisso, que é uma consequência também da sua extrema-direita, que é a queda do centro, do centro político. E vejo dois partidos na Europa assim, mais próximos de nós, que é o Partido de Macron, que eu acho que vai perder muitos deputados, e em Espanha, como é óbvio, este partido já quase não existe, que é o Ciudadanos, não é? Até é evidente que os Ciudadanos, tendo em conta os resultados que tiveram nas últimas eleições, vai entrar em quebra. E estamos a ver assim. Ou seja, mas o que é que justifica essa desilusão com o centro, descrito como, enfim, o espaço dos partidos moderados? O centro já não faz vender. O problema do centro é que já não faz vender. Pena minha, mas não tem charme. O centro hoje em dia já perdeu completamente, junto dos eleitores, o seu charme. Como é que o PPE, a Begonha, pode ter charme para travar a ascensão à sua direita? Primeiro, eu acho que non é que o centro non venda, é que estamos nun momento de moito radicalismo, de posicionamentos totalmente frontais, ou a un lado ou a outro. Estamos nun momento de extremos. Exato. Iso é moito, moito, moito perigoso. Mas, contudo, o bon da Europa é que somos heteroxéneos, non somos homogéneos en todo. A riqueza da Europa é que en pouquísimo territorio, non é? Xeográfico, se comparamos con outros continentes, temos tanta diversidade, tantas linguas e culturas e maneiras de pensar tan diferentes que non há nada igual no mundo, non é? Mas ao que vamos, eu penso que aquí o PPE está claro e viuse nesta cimeira, nesta reunión de ontem, o que está a tentar é precisamente se por máis un bocadiño á direita, non é? Non tanto ao centro, como dixía Olivier, para captar aquele eleitorado. Para captar aquele eleitorado. Será que resulta? Iso vamos ver. Mas eu posso dizer que aquí há unha sondaxe que saiu esta semana, pareceme super interesante, da Euronews, que se noticiou e saiu en Bruselas, que diz o seguinte: a diversidade nos países, nas eleições europeas. Porque temos, por exemplo, dan a vitoria, isto pode ser ver tamén na net, dan a vitoria da extrema direita na Alemanha, como xa se esperaba, dan na França, como xa se esperaba, na Italia, como de feito xa está a gobernar, en Portugal non sabemos o que vai acontecer, mas sin dúbida, depois vamos falar, o Chega vai ter un ótimo resultado, mas, por exemplo, en España, é curioso, o Vox tem vindo a descer. Porque en España, segundo esta sondaxe, só dan un 10% a Vox. Tem vindo numa trajetória descendente nos Popular, últimos un anos. 37, quase 38. Depois dão bastantes bons votos, ou uma porcentagem alta. Isso poderá ser da particularidade de cada país. Exatamente, portanto, é o que tento explicar. É dizer que non há homoxeneidade, portanto, dentro do que pode ser o Parlamento Europeo, do que saia das eleições de 9 de xuño,
sin dúvida, pode haber varias hipóteses de aliança e o PPE vai ter um papel e vai continuar a ter um papel importante. Muito bem. Podemos então avançar para a análise, à votação no Chega, sobretudo na imigração. Chegamos ao fim da análise aos temas europeus e avançamos para os assuntos nacionais. O Visto Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Estávamos a falar da direita populista, da ascensão da direita populista, e a verdade é que, Olivier, o Chega teve uma votação estrondosa na imigração, nas legislativas portuguesas. Conseguiu eleger 2 deputados, a AD e o PS apenas um cada. Surpreendeu-te? Ah, sim, não, mas esta dimensão da vitória do Chega, por exemplo, na Suíça, eu posso vos dizer que podemos recordar que a Suíça deu ao Chega uma vitória estrondosa. O que é interessante é que nas últimas eleições era o PS que estava à frente do Chega na Suíça. Sim. Mas é similar ao que aconteceu aqui em Portugal, não é? Exatamente, mas posso-vos dizer que isto, para os suíços em geral, foi motivo de análise, porque de facto não deixa de ser super interessante. Duas coisas aqui. Primeiro, dizer que, apesar de não haver números, mas, por exemplo, há muitos portugueses que em França votam extrema-direita, que votam Le Pen. Sim. Assim dizer. Portanto, há muitos portugueses imigrantes que votam Le Pen. Bom. No caso da Suíça, houve várias explicações. Portanto, o caso, às vezes, os serviços do consulado que não funcionam bem, mas eu diria que a explicação melhor que eu vi até agora, que para mim é a explicação certa, é alguém do Chega, um deputado do Chega, que disse no Diário de Notícias esta manhã algo que eu concordo plenamente com a análise sociológica que ele faz. Ele diz que o Chega, queremos ou não, aceitar ou não, esta é outra questão que estou a fazer, uma análise, claro, valoriza o trabalho. Tem uma valorização extrema do trabalho. Aliás, é Deus, família, trabalho e pátria, a lição de Ventura. Trabalho. Ora, o que é que os imigrantes portugueses valorizam imenso, lá fora? O trabalho. Muitos deles, aliás, a ideia que as pessoas têm dos portugueses lá fora é que é um povo ultra trabalhador. E qual é a sensação de muitos portugueses que vivem lá fora, não é? É ver que eles que conseguiram se integrar por causa do trabalho, veem uma outra população imigrante que tem mais dificuldades de integração e por isso que às vezes eles também entram em choque contra esta população, entre aspas, imigrante, de outros horizontes, mas que às vezes tem mais problemas de integração. Essa é uma... E para mim é a chave, de facto. É também para ti, Bagana, a chave do sucesso do Chega entre o voto imigrante nas legislativas? Eu acho que isto que explicou Olivier é importantíssimo e explica muito bem, não é? Uma parte deste sucesso, mas depois a outra parte que é a parte da própria campanha eleitoral que fez o Chega lá fora. E os apoios que procurou para iso. É dizer, o Chega, xa dixemos aquí, nas últimas semanas ten feito unha óptima campaña electoral, mas tanto dentro de Portugal como fora de Portugal. E com recurso ás redes sociais, não é? Exactamente, e con recurso. É dizer, non necesariamente estar o André Ventura a facer campaña lá, e que mudaran os tempos, estamos no século XXI. Entón, o Chega puxou nas persoas que pensan que están na súa área de influencia e que pensan son simpatizantes ou aderen ao Chega e que moran fora para que fixesen unha campaña de proximidade para con os inmigrantes con todos estes principios dos que falou Olivier. E isto teve un suceso inmenso, o sea, non só pelos principios que defenden, porque si podes defender os principios que sexa, mas si tú non chegas pelas redes sociais, pelas televisores, pelos recursos agora digitais actuais e pela proximidade de algunhas persoas que facen campaña a iso, tú non votas. Porque a grande quantidade de migrantes que votaran nunca antes eu penso que teña acontecido. E, portanto, isto foi moito forte
aliás, na Suíça e também no Brasil. Sim, se bem que no Brasil há quem diga o efeito Bolsonaro. Sim, no Brasil é outra realidade, mas não podemos tirar mérito da Suíça, porque no Brasil acusouse moito, dícese moito que si o bolsonarismo axudou, non sei que. Mas no caso da Suíça, son sobre todo apoiantes do Chega. Estamos a falar de migrantes portugueses que, como dicía Oliviero, pasaran moito mal e que valorizan o traballo e que tiveran persoas a puxar por eles, a se sentir máis próximos, mas tamén outra coisa que eu quero lembrar aquí moito rapidamente é a quantidade de votos nulos que houve, é dizer, estamos a falar de praticamente um 30% de votos nulos. E não se sabe bem qual seria o resultado das eleições com esses votos. Por isso, isto também como analistas devemos lembrar aqui, não é? O que aconteceu com isto? Tem uma pergunta a fazer, Olivier, para concluir este ponto. Para concluir, há também uma outra explicação que me convenceu, que é o facto, o que é que basicamente disse o Chega? O discurso do Chega, não é? É dizer, este país não funciona, é uma vergonha, e as coisas têm que mudar. Bom, basicamente é o discurso do Chega. Os países não funcionam e tudo. Bom, ok. E o que é que acontece? Onde é que os imigrantes portugueses na Europa deram muitos pontos ao Chega? 2 países em particular. Falamos de um, a Suíça, e o outro é o Luxemburgo. E o que é interessante? São 2 países ultra organizados. E é uma explicação também, que é quando tu vives num país extremamente organizado, e sentes que o teu país não está assim tão... A Suíça e o Luxemburgo não são a França, não são a Espanha, não são Portugal. Portanto, são países de uma organização extrema, super organizada. E o que é que uma pessoa vê lá? E uau! Na Suíça não há brincadeira, as coisas funcionam bem. E há a percepção que em Portugal as coisas não funcionam tão bem. Exatamente. E tens um partido que vai te dizer que estão a ver. Não funciona aqui. Eu acho que é uma das explicações. E depois, por exemplo, en España, xa que estamos neste visto de fora, o gañador, dentro dos votos da emigración, foi AD, por exemplo. Eu non sei, na França, non me lembro agora, en España. Na França, sabes, Olivier? Na França, que gañou nos votos da emigración? Da França foi o PS. Estamos a ver, então, o que está a explicar Olivier, a verdade é que tem também sentido. Exatamente, os países mais organizados eventualmente votaram de facto no Chega. O nosso tempo está a avançar muito rapidamente e por isso eu peço-vos respostas muito rápidas. A verdade é que quem ganhou foi a AD, quem vai formar o governo é Luís Montenegro. Olivia, como é que tens visto a gestão dos silêncios de Luís Montenegro e o que é que esperas? Tem que apresentar um governo com algumas figuras fortes para garantir credibilidade. Credibilidade e garantir a substância e capacidade para dialogar em vários quadrantes, não é? Eu acho que a chave vai ser o orçamento, não tão rectificativo, se houver mas porque eu acho que vai passar o orçamento rectificativo sem problema nenhum, acho eu. A questão é o próximo orçamento. Bom, e basicamente são 2 hipóteses. Ou o PS, diz nós votamos sim ou abstenção, ou então o Chega vota a favor. Bom, a primeira hipótese, acho sinceramente que terá dificuldades em acontecer. Pode estar completamente enganado. Agora, a segunda, negociação ou não entre a AD e o Chega. Mas sobre isto, eu vou citar uma frase que eu gostei imenso de Rui Tavares, que ele diz sobre o Luís Montenegro, a tal frase não é não, não é? Certo. É a frase do Luís Montenegro. Mas e Rui Tavares pergunta o seguinte, que eu acho até por um vídeo de análise política, eu acho que é essa a grande questão. Ele diz, não é não, ok, mas é não a quê? Ou seja, o que é o Luís Montenegro, sobre a questão do não é não, eu acho que ainda não explicou tudo, basicamente. Não será integrar o Chega na esfera do governo? Isso está excluído, não é? Então tu lhe dás uma margem de manobra. Estamos em Portugal. Então, em Portugal podemos dar a volta às coisas, non é? O bon que ten Portugal, non é? É que damos un xeitiño, non é? Esta expresao da que falamos tantas veces aquí, dar un xeitiño. Cando Luís Montenegro falaba de nao e nao, estaba a falar do goberno. Goberno, que era o que quería André Ventura, entrar no goberno. Mas como André Ventura, que moito experto e inteligente e sabe moito ben como explicar e comunicar, percebeu perfeitamente agora, de feito apareceu así o indicou na entrevista de onten, así Noticias, de onten a noite, ele xa mudou totalmente de posicionamento. É dizer, está a falarse de acordos. Desde cuarta-feira á tarde, ele está a falar de que nos apoiaríamos, se for preciso, orçamento rectificativo. Onten dicía Clara de Sousa,
dizia, não, mas nós também estamos disponíveis para acordos. Mas há aqui uma questão, Begonha. Portanto, Vamos imaginar, como diz o Olivier, o PS não aprova orçamentos da AD. Se o Chega também não aprovar, fica a responsabilidade, o ónus do Chega em derrubar um governo de centro-direita e eventualmente abrir para eleições a porta novamente à esquerda. Fica com essa responsabilidade. Ele parece que não, pelo que deu a entender ontem, porque a Clara de Sousa, e pode saber, perguntou claramente, ele diz que ele não apoiaria uma moção de censura, por exemplo. Portanto, parece claro, e acho que o Presidente da República tem claro isto, quando deu deu luz verde, não é, a este governo de Montenegro, que há compromisso por parte do PS e por parte do Chega de que não vai cair este governo. Ao PS não lhe interessa neste momento, porque tem-se de reafirmar e tem-se de organizar, e ao Chega neste momento está-se a fazer a vítima. Portanto, há acordos nas entrelinhas e há acordos, e vai haver acordos, mas não é para o governo. Para Depois o governo. vai ser uma seringonça, um bocado uma seringonça direita. Muito rapidamente, há aqui outro tema que eu vos peço mesmo 30 segundos para responder. Caso Maestro, continua a suspeição sobre a utilização dos fundos europeus. Há algum problema com os fundos europeus de facto em Portugal? É essa a tua percepção, Olivier? Não. Lá está, eu vi tantas demagogias após tudo isto, que é, para já, há militar investigações sobre o uso na Europa dos fundos europeus. Exatamente. Não é uma especialidade portuguesa, não é. Não é, as pessoas têm a tendência, sou nós. Só em Portugal, não é verdade. É frase. Não, mas não é verdade. Há suspeitos em todos os países. Portanto, a partir do momento em que os fundos europeus, e às vezes a casa assim, não é, que é dinheiro assim, da Europa, infelizmente há sempre abusos. Eu não justifiquei nada, é evidente. O que é grave nisto? O que me custa, eu convicto europeu de natureza, é que os fundos europeus são essenciais, mas essenciais mesmo. Têm grandes virtudes para criar emprego, criar riqueza também, ajudar empresas a se constituírem. E através deste tipo de funcionamento, se é verdade, alguém pagar um hotel durante 8 anos com o dinheiro dos fundos europeus, dá vontade de chorar, de rir, mas é terrível. Begonha, mas muito rapidamente também. É dizer, os fundos europeus funcionam, os fundos europeus estão muito fiscalizados. Qualquer pessoa, entidade, organismo que obtém e que consegue fundos europeus, consegue e tem de demonstrar depois e tem de cumprir, porque senão fica sem eles. Portanto, há exceções. Isto do caso Maestro é uma exceção. Portanto, não podemos ter, como dizia Olivier, demagogia e generalizar, porque os fundos europeus nos deram muito a Portugal e a Espanha e cada vez estão mais fiscalizados, mais controlados, se tem de demonstrar mais, e é muito bom que se encontrem e que depois saiam à luz casos como este, precisamente, e que se investiguem. Exatamente. Mas são exceções. Muito bem, a Teresa já está com o relógio na mão, com o cronómetro, já está à espera daquele momento deste programa, não é? Sim, vamos ao índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. E é no índice de Tugalidade que testamos os conhecimentos dos nossos comentadores, Olivier Bonamici e Begonha Inigas, e assim também, claro, que está no carro porque somos de cá, ou não, ou pode viver cá há muito tempo, mas há coisas que achamos que sabemos e se calhar não sabemos. Hoje tenho uma pergunta antes da pergunta para vocês. Carlos Paredes. Sim, é o que estamos a ouvir aqui atrás, o que é que para vocês devia ser uma maravilha de Portugal, uma das 7 maravilhas de Portugal, e não é? Pode ser, por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo, um pastel de nata. Não, acho que um pastel de nata devia ser uma maravilha de Portugal. Pois para mim, uma maravilha de Portugal poderia ser a sopa portuguesa. Para mim é do melhor que há. E também vou falar de uma... pastel de nata para a sopa é engraçado. Vou falar qualquer uma das sopas. Eu adoro sopas portuguesas. E depois, a falar xa de locais e de paisagens, a gota vicentina. Acho que a costa alentejana é do mais bonito que tem este país. Toda a razão, Olivier. Tens alguma... Não tenho. Há tantas coisas. E agora começavas também mas a reclamar um poema ao som de... Mas estás a ver, por exemplo, voltando a esta música... Esta música devia ser uma das eu vou-te dizer uma coisa. portuguesas. Era música que eu era incapaz De quê? de sair deste país. Incapaz. Sair deste país e antes, imagina, fazer a minha mal, não é? Ouvir esta música. Não era capaz. Porquê?
Porque emociona. Isto é demais, esta música é demais. Ficavas logo, não ias embora. Olha, vou salvar-te então desse pensamento, porque nós gostamos de te ver emocionado, mas se calhar não queres chorar neste momento. Não, Portanto, obrigado. eu pergunto-vos quais são as 7 maravilhas de Portugal? Não sei se sabem dizer algum. Mas isto maravilha em que aspecto? De comida ou de quê? Não, Houve uma são votação monumentos, são recentemente de monumentos. Uma votação que envolveu mais de 350 mil portugueses e elegeu as 7 eu acho que maravilhas vamos de chegar lá. Aqui Torre de está. Belém. Corre de Belém, Mosteiro de Jerónimos. Mosteiro dos Jerónimos, certo? Torre de Belém também. Alcobaça. Alcobaça, certo? Mosteiro de Alcobaça. Espera aqui. Vamos ver. Eles estão a consultar. Já temos. Vou só Palácio Nacional de Sintra, imagino. Não? De Da Sintra, Pena, dizes sim. da Pena. Da certo? Pena. Palácio da Pena, Sim. Então já temos Torre de Belém, Palácio da Pena, Mosteiro dos Jerónimos, Mosteiro de Alcobaça. Tomara. Faltam Tomar. 3. Tomar? Não. Tomar, não. Não? Alcobaça, não? Já Alcobaça já está. Batalha. Batalha, certo? Faltam Yes. dois. Faltam sim, dois. sim. E no norte duas. temos, a ver, no norte tende a haver algo com certeza. Berço de Temos Portugal. Clérigos. Guimarães. Castelo de O Castelo de Guimarães. Guimarães. Certo? Ai. E falta o último. E, É no o Porto, edifício municipal de Almada. no Porto, a Torre dos Clérigos. Não está. Mas devia estar. É no Oeste. E Ginginha. É no Oeste. Estamos perto, exatamente. No Oeste. Ah, Oeste. algo de Mas muralhas, tem também, Leiria? tem também uma Bonito. festa do chocolate, é muito bonito. Óbidos. Óbidos, Castelo de Óbidos. Boa. São as 7 Mas maravilhas olha, de Portugal. isto é para a nota. Foi muito bom, foi muito bom. Excelente. Índice de Tugalidade. E agora, como é habitual, queremos saber como foi a vossa semana, negativo e positivo desta semana. Begonha, o negativo da tua semana. O negativo, comenzamos pelo que disse antes, que é expulsado do correspondente do El Mundo, precisamente depois das eleições da Rússia, o Xavier Colás, precisamente por ser crítico con o réxime. Non é? Temos de lembrar que ser xornalista e ser correspondente é dificilísimo en algúns países. Moitos dos correspondentes que están nestes países de guerra, de conflito, con falta de democracia, son correspondentes freelancers e que teñen unhas condicións de traballo en fin, moito precarias. Por tanto, estánse a xogar a vida e, alén diso, están a ser perseguidos. E depois eu tamén teño de recoñecer que non gostei nada que se anunciase a luz verde ao novo goberno depois da meia-noite Português de também, não é? cuarta-feira. É dizer, por moito que eu goste deste país, eu agora que non sou correspondente, mas teño tamén de informar a España, non é? E tens de dormir E também. teño de dormir. Que é iso de a meia-noite e meia? Están todas as Mas televisões já estás há con tanto tempo em programas Portugal, Mas é que non é normal. não é para surpreender. O presidente vai a xantar, todos van a xantar, meia-noite e meia. Concordamos todos aquilo. contigo. Então, Já estivemos isso para longas mim horas à foi- espera de orçamentos e O teu portanto é negativo, normal. Olivia. O meu negativo tem a ver com uma coisa que estou a gostar cada vez menos em Portugal, e não só em Portugal por acaso, que é que eu vou chamar a ditadura da música, que é, tu vais num restaurante, às vezes a música está aos berros. Concordo. Muitas vezes eu tenho que falar Eu gosto muito de música e concordo, Eu tenho que falar Olivia. Sim. com alguém E não e consigo. tenho que dizer à pessoa, ao dono, desculpe, com licença, pode baixar a música. O como, sendo a beira-mar, não, desculpa lá, eu vou à beira-mar é para ver as ondas. É para... O silêncio é uma virtude cada vez mais. E para as pessoas, a música, os berros, os barcos da praia, mas tu nem consegues ver o mar, ouvir as ondas do mar. E terceiro, então, eles para mim deviam ser presos, lá vou ser mais duro, mas é preso já. São as pessoas que ouvem cada vez mais músicas na praia. Ou seja, que falta Mas de já dá respeito multa, mas em já dá relação multa. aos Já dá outros. multa, já dá Mas que multa. falta de respeito em relação aos outros. Às vezes tem vontade de dizer, desculpa lá, pode mudar de música, porque desta eu não gosto. A ditadura da música é cada vez mais grave. Cada vez mais grave. Mas Muito eu bem. pensei que O ias teu- dizer o das televisões também nos restaurantes e nos... porque uma coisa É verdade, que é as muito televisões também típico, temos de é avançar. muito Temos que típico avançar, de Begonha, Portugal temos que são avançar. as televisões nas O teu nas- positivo desta semana. Pois o positivo é que estamos xa na primavera, non é? É verdade que con esta mudanza climática, en fin, Eu acho que já é quase
verão. graus. Mas é que cheira primavera, cheira. Apetece primavera, apetece Páscoa, apetece Semana Santa, um descanso. E também que hoje chega o meu filho universitário. Então há bastante tempo que não vejo e vamos nos juntar toda a família. Portanto, como não vai ser o melhor da semana? Muito bem, o teu positivo, Olivia. O meu positivo da semana, estive a pensar nisso, o que é que faz a particularidade das grandes cidades portuguesas, neste caso refiro-me às duas maiores cidades, Lisboa e Porto, em relação ao resto da Europa. E tem uma diferença. Eu acho que faz a magia de Lisboa e Porto. Que é, Lisboa e Porto são duas grandes cidades onde temos tudo, campo, montanha, mar e cidade em si, tudo perto. Não existe, não existe tanto a lá 20 fora. minutos de Exemplo, carro cada lá vez. fora, Paris não existe. Madrid não existe. Madrid são 100 km, Paris, então 150, acho eu. Roma não é assim tão simples. Berlim nem se fala. E isto, Lisboa, Madrid tens Barcelona, Espanha. Barcelona, Barcelona era o que eu estava a sim, pensar, exatamente. Barcelona. Mas estou a dizer que é Lisboa e Porto, tens tudo num raio de, 25, 30 km. E para mim é isso que faz a magia das duas grandes cidades portuguesas. Muito bem. É verdade, e acabamos em bom Em com grande, o Carlos em Mendes. grande, Claro. em grande. Foi o Visto de Fora, estamos de volta para a semana, depois das 10. Portanto, uma boa semana para todos. Obrigado. Bom fim de semana. Um grande Bom da abraço. semana. Para a semana não há, é feriado. Ai, Páscoa, É feriado. Semana Páscoa, Santa. pois é, então Daqui a estamos 15 cá dias. daqui a 2 semanas. É verdade. Olivia, não, Estás a Temos de descansar. Tu estás a brincar comigo? Não programa para a semana. não há, não. Eu é juro-te Páscoa. que desmarquei um fim de semana porque eu Por causa pensava que do havia Visto de programa Fora. para Feriado. sexta-feira. E não consegues remarcar? Consegues Vais conseguir. desenrascar. Bom fim de Estamos semana. sempre Abraço, Boa abraço. viagem, Tchau, fique tchau. connosco.